Olá de novo, galera! Na aula anterior, nós aprendemos como fazer máscara no espaço de cor para segmentar um objeto através da sua cor. Fizemos um exemplo usando uma imagem com círculos e vimos que o espaço de cor HSV conseguiu ajudar a fazer a segmentação do verde, limitando apenas um canal. Vou voltar aqui no código para a gente se lembrar. Nós fizemos um range pequeno aqui de H no ângulo da matriz da cor, no espaço HSV, e deixamos o range máximo tanto para a variável S quanto para a variável V. Vou rodar o código para a gente se lembrar. O círculo formado segmentou direitinho o círculo verde que a gente queria. Só que essa imagem é muito simples. A gente consegue ver que os tons mudaram de uma imagem para outra, só que os círculos continuam sendo de cor chapada. Nesse vídeo, eu trouxe uma imagem de bola diferente daquela que a gente trabalhou. Essa imagem traz a foto de uma bola laranja real com um fundo branco. A bola possui apenas uma cor, mas se você prestar bem atenção, verá que a imagem dessa bola possui variações acentuadas no tom de laranja, chegando a alguns pontos em que o reflexo da luz é tão forte que ela chega a ser branca. Usando o mesmo código de segmentação feito anteriormente, mudando apenas o range do canal H, eu fiz uma máscara para segmentar o laranja dessa bola. Vou rodar aqui para vocês verem. Aqui nós temos a nossa bola e aqui temos a máscara resultado daquela operação em range. O resultado dessa máscara não ficou tão bom quanto aquele do exemplo anterior. A gente vê que ela tem uns pontos pretos dentro da bolinha e alguns pontos brancos fora da bolinha, o que nós não queremos. Nesse vídeo, nós vamos aprender dois novos tipos de filtros para ajudar a gente a lidar com essa situação e resolver esse problema. Para isso, eu trouxe algumas imagens dos exemplos da documentação do OpenCV. Essa imagem aqui, com um J preto no fundo branco, e essa imagem aqui do J branco com fundo preto e alguns ruídos. Os filtros que vamos ver hoje se chamam Erode e Dilate. Assim como vimos na aula de filtros, eles possuem um kernel e realizam uma operação de convolução. O filtro de Dilate passa por cada pixel da imagem e se tiverem mais pixels brancos que pretos dentro do kernel em volta do pixel central, ele transforma esse pixel em branco. O filtro de Erode é ao contrário, ele percorre a imagem e se houver mais pixels pretos no kernel do que brancos, ele transforma esse pixel em preto. Mas ficou meio confusa essa explicação, vamos ver na prática o efeito disso. Para isso, eu abri esse código aqui, erode_dilate.py. O que ele está fazendo? Ele está lendo aquela nossa primeira imagem, está transformando essa imagem do espaço BGR para o espaço Grayscale e printando essa imagem. Essa transformação do espaço BGR para Grayscale não faz nada na prática, porque uma imagem preta e branca em RGB é apenas uma imagem que possui os canais com o mesmo valor. Vamos agora aplicar o filtro naquela imagem, a primeira imagem do J preto com fundo branco. O primeiro filtro que vamos aplicar é o filtro de Dilate. Então, vou criar uma nova variável, vai receber o resultado da operação Dilate na nossa imagem, dando como kernel um kernel pequeno de 7 por 7. A aplicação dessa função somente não vai gerar muito resultado visível, mas existe um parâmetro nessa função que se chama iterations. Esse parâmetro realiza a função Dilate o número de vezes que você especificar. Aqui eu vou falar para ele realizar a nossa operação 5 vezes. Aí o resultado vai ficar mais fácil de visualizar. Para a gente visualizar, é importante fazer o print da imagem.
Pronto. Vamos rodar o código e ver o que acontece. Errei o nome da variável. Novamente. A gente consegue ver a diferença da imagem crua para a imagem filtrada e percebe que esse J está mais fino que esse J. Então, o que aconteceu na nossa operação de dilate? Dentro dos pixels pretos, ele verificou um kernel 7 por 7 em volta e viu que a maioria dos pixels em volta eram pretos. Então, ele não teve que fazer nada. Aqui nessa parte branca, ele realizou a operação e a maior parte dos pixels eram brancos. Ele transformou o pixel do meio em branco, só que não adianta muita coisa porque ele já era branco. Qual é a diferença? Os pixels na borda. Alguns pontos na borda podem ser pretos, só que em volta dele, a maioria dos pixels eram brancos. Então esse pixel foi transformado em branco. O que aconteceu na prática foi que o branco foi engolindo o preto na imagem. Vamos aplicar agora a função erode e ver que acontece o inverso. Aqui vou mudar o nome da minha variável para erode. A função aplicada para erode e o print também. O que aconteceu com a nossa letra foi que ela ficou mais grossa, justamente porque alguns pixels brancos da nossa borda tinham na sua volta mais pixels pretos do que branco, e ele foi transformado em preto. Mas, ok, engrossar ou afinar uma letra, o que isso pode me ajudar? Acho que vai ficar um pouco mais claro quando a gente passar para o próximo exemplo. A próxima imagem que a gente vai trabalhar é essa imagem com J branco no fundo preto e o ruído. O código vai ser o mesmo que a gente estava trabalhando. A única coisa que vamos fazer aqui é mudar a imagem de entrada. Ao aplicar o erode naquela imagem, a gente espera que os pontos brancos sumam, já que os pontos brancos estão imersos num fundo preto bem evidente. Vou rodar o código e ver o que acontece. A imagem erodida sumiu com os pontos brancos, e era isso que a gente queria. Só que o nosso J ficou mais fino do que o J anterior, e às vezes não é isso que você quer. O que a gente precisa fazer agora? Voltar a imagem à dimensão que ela tinha antes, ou seja, apenas eliminar os pontinhos brancos. Para isso, depois de aplicar a erosão, a gente vai fazer a dilatação na imagem. Vou criar uma nova variável, uma imagem filtrada, que vai fazer a dilatação, dando como argumento a imagem erodida. Como a gente quer que ela fique do mesmo tamanho, vamos passar o mesmo tamanho de kernel e a mesma quantidade de iterações. Aqui, na hora de mostrar na tela, a gente tem que mostrar a imagem filtrada. A nossa imagem filtrada fez o erode, acabou com os pontos brancos e fez o dilate e voltou a letra ao tamanho original, e era isso que a gente queria. Agora vamos tentar aplicar esse mesmo conceito na nossa imagem da bolinha. O código da máscara da bola está bem aqui. Vou rodá-lo novamente para a gente lembrar o que aconteceu com a máscara de laranja.
a gente tem pontinhos brancos e pontinhos pretos. O que é mais interessante fazer? O Erode ou o Dilate primeiro? A gente vê que os pontinhos brancos são bem menores do que os pontos pretos. Se você fizer um Dilation primeiro, você pode acabar com esses pontos pretos, só que os pontos brancos vão aumentar. É mais fácil tentar acabar primeiro com esses pontinhos menores. Então, vamos aplicar o Erode primeiro. E depois um Dilate. Como os nossos pontinhos pretos são maiores, o Dilate tem que ter uma dimensão maior do que o Erode. Depois de fazer a nossa máscara, a gente quer filtrar a nossa imagem. Então, a nossa imagem filtrada vai primeiro aplicar um Erode. Na máscara, dando um kernel pequeno, já que os nossos pontinhos brancos são pequenos, vou passar um kernel 5x5 e poucas iterações. 2 interações. Vou printar aqui a máscara filtrada. Os pontinhos brancos sumiram. Agora a gente quer sumir com os pontinhos pretos. Vamos voltar no código e fazer a Dilation. Dando a nossa imagem já filtrada, aplicando um kernel um pouco maior, digamos 9x9, com um pouco mais de iterações. 5 iterações. Opa, errei o nome da função. É Dilate. Os pontinhos diminuíram, mas não sumiram. Acho que nós precisamos fazer mais iterações. Vou colocar 8. Ainda tem um pontinho na imagem. Vou colocar 9. Pronto, os pontos pretos sumiram. E o nosso círculo definiu muito bem o que a gente queria segmentar, que era a bola laranja. Nesse vídeo, então, a gente aprendeu como usar os filtros Erode e Dilate para melhorar uma máscara de cor que não tinha ficado muito boa. Nós também fizemos um código que usou 3 funções diferentes da nossa biblioteca, que é uma função de mudança de espaço de cor, uma função de aplicação de máscara e 2 funções de filtragem. Até a próxima aula!